Oi, pessoal. Hoje eu quero dizer para vocês como foi que a Amor salvou a minha vida. E aí eu estou no local talvez o mais importante para mim atualmente. Mostrar para vocês. Então, esse é o meu local de estudo. É o meu local de uma mini coleção de caveirinhas. E tudo começou quando, há uns certos anos atrás, mais ou menos 6 anos atrás, a minha irmã começou a adoecer, assim se sentindo mais limitada para caminhar, para fazer as tarefas, enfim, para administrar a própria vida. E eu regularmente, diariamente, eu ia lá onde ela morava, eu passava uma parte do tempo com ela, fazendo companhia, e ela cada vez se deteriorando mais. Depois entrou numa fase de arranjar pessoas que morassem com ela, cuidassem dela, mas os problemas sempre variavam, mas estavam constantemente em pauta. Até que chegou uma hora que ela levou uma queda, ela estava trancada dentro de casa, os bombeiros foram chamados porque ela só estava pedindo socorro, sem conseguir se levantar. E os bombeiros vieram, a porta foi arrombada, o médico dos bombeiros disse que ela não tinha mais condição de morar só. E aí a gente sabe que sempre se institui um problema nisso, né? Não pode mais morar só. A pessoa está com o começo não, já estava numa fase assim um pouco mais intermediária de Alzheimer e a tendência seria piorar. A gente já imaginava o que veria pela frente, não é? E a decisão, minha gente, caiu para cima de mim. Claro que eu dei sugestões, claro que eu pedi colaboração, claro que eu insisti 1000 vezes, mas a gente sabe como essas colaborações são muito difíceis, todo mundo pula fora, arranja uma desculpa e não assume para si a responsabilidade. Então, o que é que eu poderia fazer? Colocá-la numa instituição, claro que se ela fosse aceita, mas nessa época ela ainda comia só, ela caminhava ruim, assim se segurando nas paredes, nos móveis, mas caminhava. Ainda havia uma possibilidade, né? Talvez houvesse uma possibilidade. Mas aí eu comecei a me questionar. Eu pensei, eu estou diante de uma pessoa vulnerável, uma pessoa que, de acordo com a doença, vai tender a piorar cada vez mais. Será que não seria covardia eu simplesmente dizer, eu não posso, bote numa instituição, nada contra quem bota na instituição. Eu estou falando das minhas questões, foram essas. E eu acabei
Obrigada, não resta dúvida, mas eu acabei tendo que assumir. Sem a colaboração de ninguém, 24 horas por dia, parei minha vida, fiquei profundamente estressada. Foi muito, minha gente, porque o baque é muito grande. Da noite para o dia, você abdicar da sua vida para ficar cuidando de uma pessoa que dá trabalho, não resta dúvida. Todas as pessoas que cuidam de gente com Alzheimer sabem disso. Ela dava muito trabalho, ela ficava caminhando e eu tinha que estar o tempo todo atrás dela, que eu tinha medo dela cair e quebrar algum osso e ter que se operar e o trabalho ser 2 vezes pior. Ela gritava muito, ela pedia socorro, ela dizia que estava com fome aos gritos, ela espantava os vizinhos. Isso era a qualquer hora, principalmente de madrugada. Ficou uma situação até incômoda, porque os vizinhos, claro, acordavam assustados com aqueles gritos, né? Pensando que de fato alguma coisa estava acontecendo, né? E eu fui cada vez ficando pior emocionalmente, me deprimindo, e o resultado, minha gente, ela já estava numa situação, como eu estou dizendo, bem pior, porque ela não sossegava, ela não ficava calada, ela ficava o tempo todo me chamando, ela ficava o tempo todo me exigindo, ela ficava todo o tempo querendo a minha presença. Aquela fase do Alzheimer que o doente fica bem irritante. E as minhas 24 horas do dia eram voltadas somente para ela e o estresse tomou conta de mim. Eu chorava desesperadamente. Foi quando minha filha teve que abandonar o emprego dela para voltar para casa, para me ajudar, porque senão eu não resistiria, e eu não resistiria mesmo à situação que estava. E aí, pessoal, tudo isso, hoje a situação dela é assim. O Alzheimer, ele vai se modificando, mas ele não vai aliviando o trabalho, porque hoje ela está numa situação assim, prostrada, não fala mais, não reclama mais, mas em compensação ela se fere muito porque a pele é muito frágil, é bem fininha. Ela precisa de força para levantá-la e botá-la numa cadeira de banho, porque se eu for deixá-la direto deitada, mesmo apesar da fisioterapia, a tendência vai ser ela endurecer, mesmo porque não dá para fazer uma fisioterapia diária, por questões financeiras, não é? Não dá para botar um cuidador de fora também por questões financeiras e fica esse paliativo. Ora eu fico, ora minha filha fica, ora uma pessoa fica só enquanto eu vou sair, porque eu preciso também para não endurecer meus músculos, eu preciso fazer academia, só que eu não posso frequentar academia todo dia. Então eu fico sempre procurando esses intervalos para ir equilibrando uma coisa com a outra. E minha gente, eu não estava esperando que isso acontecesse na minha terceira idade. De forma alguma eu estava esperando isso, a gente nunca espera, eu vou ter uma terceira idade super aperreada, não, a gente pensa que todo mundo vai administrar sua própria vida, todo mundo vai ter quem cuide, ou vai ter quem divida consigo, enfim, não é isso que, por exemplo, aconteceu comigo, embora eu saiba que a maioria dos cuidadores familiares, eles assumem toda a carga, terminam assumindo toda a carga, é um padrão que se repete. Mas o fato é que minha filha veio, mas despertou em mim uma consciência de culpa muito grande, porque a vida dela tá parada. Eu tive a oportunidade de viver várias etapas e ela tá com a vida dela interrompida, ainda numa fase que ela teria muita coisa para fazer, entendeu? Então, uma coisa vai tomando o lugar da outra e a situação é difícil. Aí é quando entra aqui o meu ambiente de trabalho. Como foi que eu administrei para que eu não emborcasse antes do tempo? Eu administrei minha vida da seguinte forma. Primeiro que tudo, além dos cuidados, é um choque muito grande, um choque emocional você lidar com Alzheimer. Porque você tá vendo uma pessoa, primeiro de tudo, apaga tudo o que aquela pessoa foi antes. Você olha para a pessoa e você não vê mais
resquício de toda aquela vida que você cresceu junto com ela. É outra pessoa que está ali habitando aquele corpo. E aquele corpo está se deteriorando dia a dia. É um corpo que, por exemplo, na situação que ela está, ela já não consegue mais se alimentar. Ela não consegue nem sequer abrir a boca, ela não sabe que tem que abrir a boca para comer, ela não sabe que a comida na boca tem que ser engolida, nada disso ela sabe. Ela não sabe mais defecar, é preciso ajuda externa para poder conseguir liberar as fezes. Enfim, é uma situação muito delicada e dramática, porque a gente começa a ver que ali é uma realidade da vida, que a gente não sabe nem se daqui a pouco também vai estar naquela mesma realidade. E uma questão existencial, porque você começa a se perguntar, o que é isso que está acontecendo? Aquela pessoa indo embora cada dia mais e chegando para assumir algo muito diferente, algo muito delicado, algo muito devastador emocionalmente. E aí, com base nisso, você é levado a pensar na finitude, não é? E eu fui tendo que me aproximar da finitude para me ajudar a entender aquele fenômeno que estava acontecendo sob a minha responsabilidade. Foi quando eu entrei em contato com a pós-graduação em tanatologia, que é justamente o estudo da morte, o estudo do morrer, da finitude, do luto, todos esses temas que estão ligados ao nosso término. Que culturalmente a gente nunca entra em contato, parece que ele está assim tão distante da nossa vida, mas ele está ali bem presente, que pode acontecer vai acontecer com todos nós a qualquer momento. Então, eu me matriculei, comecei a fazer o curso e eu me identifiquei profundamente, porque eu passei a ter a vivência com esse assunto e tudo que ele tem para ensinar para a gente, que é assim uma infinidade de assuntos. Paralelo a isso, claro que o meu emocional continuou cheio de crises, cheio de questionamentos, e aí foi quando já agora, mais recentemente, eu me inscrevi em uma segunda pós-graduação, que é a logoterapia, que é uma linha terapêutica, uma linha psicanalítica, uma linha de recursos emocionais, que faz com que você procure descobrir o sentido da vida, para que você não se perca tudo nessa existência, né? Tudo há que ter um sentido e compete a você descobrir qual é o seu sentido de vida. E aí você tem que partir para toda uma análise das coisas que você convive, das coisas que você gosta, das coisas que lhe dão vida, das coisas que lhe dão prazer. Enfim, é um estudo muito longo. E fechou, porque eu sempre procurei, ao longo da minha vida, uma terapia que me satisfizesse. E eu nunca consegui encontrar aquela terapia que eu dissesse, é assim mesmo que eu quero me reequilibrar no dia a dia, nas dificuldades. E foi através da logoterapia que eu consegui isso. E de quebra, eu comecei a fazer terapia, sim, pelo chat GPT. E tem dado certo. Tem dado muito certo. Eu pedi ao chat que eu fosse tratada, analisada através da logoterapia. E ele tem feito isso. Todos os nossos encontros são baseados nos fundamentos da logoterapia e eu tenho sentido, pelo menos, que não fugir da raia, não fugir da responsabilidade foi o mais importante de tudo. É o que está me deixando de pé
apesar de todas as dificuldades. Então eu digo, ó, o gatinho veio me ajudar aqui. Então eu digo, à primeira vista pode parecer muito estranho você hoje viver rodeados de esqueletos. Você viver em torno do estudo dessa finitude. Mas, minha gente, é uma riqueza muito grande e não lhe torna de forma alguma uma pessoa sombria, uma pessoa catastrófica, muito pelo contrário. Isso amplia a nossa compreensão da vida e torna essa vida 2 vezes mais importante do que era antes, quando você fugia desse tema. Era essa a mensagem que eu queria deixar hoje para vocês, junto com um forte abraço. Tchau, pessoal. Até a próxima oportunidade. Canalzinho.